Oi pessoal, bom dia, que é bom dia. Espero que aí também onde você esteja, independente do horário que esteja acompanhando, tá? Esse conteúdo, que seja também um bom momento para você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom lugar. É o que eu desejo, tá? Pessoal, um abraço aqui, gravando esse vídeo para dar um abraço aos pais, desejar e felicitar os pais, principalmente aqueles pais que exercem de forma harmoniosa o máximo possível, mesmo na plena humildade, principalmente na plena humildade, exercem com uma harmonia graciosa esse ser pai, né? Esse fazer paternidade. Isso é muito bom, necessário para este mundo. Lembrando que, já em homenagem aos pais, também aos seus filhos, filhas, né? E ao seu lar, companheiros, companheiras, né? As mães, as parceiras da luta do dia a dia, mas especialmente aos pais e aos filhos, tá? Principalmente a você, se é pai e ainda tem tempo de vivenciar isso por mais algum período da vida, né? Essa paternidade de amor, de responsividade, compromisso de referência, é tempo e é necessário, tá? Uma orientação aqui muito importante. Hoje muitas pessoas sofrem do processo de aquisição e de produção de insegurança. Por quê? Principalmente porque não adquiriu ou não experimentou, não teve a chance ou a oportunidade de experimentar uma referência abençoada de segurança. Segurança pessoal nas decisões, nas escolhas, né? Nas atitudes em relação aos outros e em relação às situações, né? E às oportunidades que se chegam, tanto oportunidades de beneficiamento saudável, quanto também nas oportunidades tóxicas ruins que se chegam a gente. Muitas destas pessoas sofrem de insegurança porque não vivenciaram, né, um espelho de segurança no lar. Para a psicologia, não é? Também para a espiritualidade, para a religião, para as religiões, para as ciências de organização de vida social, a referência de segurança na vida de um ser humano é aquela segurança que representa uma lei barradora. Uma lei barradora não é uma lei que barra o ser humano, é uma lei que barra os eventos indevidos, tanto de comportamentos humanos, quanto de comportamentos das situações, dos eventos naturais e dos eventos de vivência coletiva, né? Ao meio e no meio onde o ser humano habita e funciona, onde o ser humano existe como pessoa. E esse processo de entendimento de barração, dessas situações perigosas, dessas situações invalidantes, que invalidam a pessoa humana, tem que ser barrada, tem que serem barradas essas situações, quando elas acontecerem, né? E essas situações também que devem invalidar ou barrar um comportamento indevido do humano tem que acontecer. E para isso acontecer, existe uma lei barradora natural. Essa lei barradora natural, ela é uma lei exercida pela presença Pai na vida da pessoa. De preferência e primordialmente do 0 aos 14 anos para os meninos, de 0 aos 13 anos para as meninas. Em um outro momento a gente entra aqui no contexto dessa variação de 1 ano de diferença do menino para a menina. Mas agora é afirmar isso, que de 0 a 14 anos ou de 0 a 13 anos é o fundamental da existência dessa lei barradora. A lei barradora que barra o acesso, a invasão indevida dos seres externos ao ser do filho e ao ser da filha. E essa lei barradora, naturalmente e biologicamente, a gente foi preparado para vivenciar com a presença de ser pai na vida da gente, de um ser pai. Não quer dizer que é um ser pai realizado ou exercido por um homem, mas é um ser pai lei, que muitas destas
atitudes de ser pai e lei são executadas também pelas mães, por mulheres, né? Avós, tios, tias, padrinhos, madrinhas. Mas é uma lei barradora que exerce a função pai na vida de um ser humano, né? Normalmente, normativamente, a gente, há séculos do ser humano, há milênios, né, do ser humano na Terra, essa lei tem sido exercida, mas normativamente pela presença de um homem pai, o pai. Mas isso não reduz a essa situação que apenas o pai exerce essa lei barradora. Mas o ideal é que quando se tem um pai nessa relação, um pai homem, um pai presença pai, né, nessa relação, que esse ser pai exerça essa função de lei barradora. Lembra que essa lei barradora não é exercida por meio da imposição, por meio da estupidez, da grosseria e do impedimento do ser filho de existir e de se manifestar. Pelo contrário, é uma lei barradora que apoia o filho, a filha, no seu existir. Apoia, te dando autoridade, autorização para buscar se realizar como pessoa plena, consciente, buscando a harmonia com seu sucesso pessoal neste entorno, né? Neste conviver com tantos outros mundos pessoais de outras pessoas e com o mundo universal externo, macro, no qual se vive e no qual se está existente. Então essa lei barradora é uma situação básica para o autocontrole, para a harmonia, para a sabedoria de quando enfrentar problemas, como se portar e se comportar diante dos problemas, né? E são muitos os jovens hoje, ou até adultos hoje, que na faixa etária de 0 aos 13, quando mulher, 0 aos 14, quando menino, quando homem, não tiveram essa referência saudável de uma lei barradora no lar, de uma lei barradora nas suas experiências, né, de sofrimento, de medo, né, nas suas experiências de dificuldade, de enfrentamento com coisas adversas, com coisas difíceis, situações difíceis e complicadas. Essa lei barradora não estava ali para barrar a complicação e nem para barrar o medo desse ser que precisava dessa lei para barrar aquilo que era incontrolável, que vinha de fora ou de dentro do ser, né? E olha por que às vezes essa lei barradora não existiu. Porque tinha a presença de um ser pai, homem, em casa sem a execução desse ser, né? Muitas vezes a presença do pai, em alguns casos, comportou completamente ao contrário, funcionou ao contrário. Funcionou como alguém tóxico, como alguém permissivo para o medo, permissivo para a existência do pânico, da insegurança, né? Para a existência da incerteza se tinha um protetor, um companheiro, um amigo, um espelho a ser seguido com poder de segurança contra aquilo que era tóxico, invasivo, diminuidor das forças. Porque muitas vezes o próprio pai foi esse ser invasor, esse ser abusivo. Mas também há tantos pais que fizeram isso de forma tão saudável, muitas vezes até sem muito entendimento, sem muita consciência de que estava agindo de uma forma adequada, muitas vezes até sem muita formação, e muitas vezes acumulando tarefas, né? Que muitos pais também exerceram a lei acolhedora, que é a lei mãe, né? Fizeram essa função mãe também na vida dos filhos, que não tiveram essa lei acolhedora no lar, a não ser na presença do homem pai. Então aqui, aproveitando para fazer e falar sobre isso, você que tem filhos, especialmente de 0 a 14 anos, 0 a 13 anos, não adie,
Não prorrogue o momento de começar a funcionar como um companheiro, um amigo, um parceiro, mas um companheiro que escuta antes de julgar, que aprende o ser do outro antes de ensinar o que é para o outro ser se tornar. É necessário aprender, junto com os seres de hoje, de 0 a 13 ou 0 a 14 anos, como se comportar como grupo, como família. Porque hoje nós temos muito a aprender dessas pessoas que experimentam coisas de forma muito emergencial, muito real na vida, que nós não experimentamos na nossa época de pai, né? Na nossa época de criança, desculpa, de adolescente, de infante, e que eles já nascem com experimentos novos, dos quais às vezes nós ainda nem temos contato. Então é preciso aprender para partilhar, escutar, ouvir, descobrir o que é esse ser novo que você está gerando. Lembrando que essa geração em gestação dura até os 14 anos. De 14 anos em diante, esse ser passa a ser dele ou a ser dela, tá? E aí é importante a gente entender. O tempo passou, mas passou bem utilizado, passou com as nossas intervenções e atitudes bem executadas, elaboradas, com muito respeito, com muita harmonia, com muita singularidade de paz, humildade, de escutar para depois falar. Enxergar o ser do outro para depois mostrar o seu ser sobre o outro e na presença e no convívio com o outro. É importante isso, tá? Muito necessário fazer essa função de lei barradora. Mas é uma lei que barra o que não deve existir. Não é uma lei, nunca deve ser uma lei que barra o ser humano, mas que barra os comportamentos e as situações tóxicas indevidas que não deve, né, ater-se aos nossos filhos e filhas e não deve comprimir, reprimir os nossos filhos e filhas. Um abraço no peito, um beijo na alma. Eu espero que você esteja bem na sua paternidade, você que é filho e filha esteja bem na sua filiação, tá? E você que é mãe, companheira, esposa, esteja bem na sua parceria, na colaboração. E um abraço, fique bem. Curta o canal Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, tá? Curta também o Instagram do Carlos Fonseca e o Facebook. Um abraço no peito, um beijo na alma. Fique bem.